بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dentre os mal-entendidos que muitos têm sobre o Islã é que o Islã promove ou ensina o terrorismo. Sem dúvida que essa afirmação é errada e mostra que os que propagam isso ou não conhecem o Islã ou têm outras agendas que somente podem alcançar manchando a imagem do Islã. E é importante a gente ter em consideração de que esse mal-entendido, essa propaganda que é feita nos dias de hoje contra o Islã, de que o Islã promove o terrorismo e algo dessa natureza, essa propaganda iniciou depois dos atentados de 11 de setembro. Quer dizer que, se você olhar para o mundo, a mídia, antes de 11 de setembro, você não vai encontrar essas afirmações de que o Islã ensina o terrorismo. Portanto, será que o Islã foi revelado depois do atentado de 11 de setembro? O Islã é uma religião que já existe há mais de 1400 anos. Quer dizer que, para essas pessoas, o Islã começou a pregar o terrorismo depois dos atentados de 11 de setembro. Portanto, isso mostra de que essa propaganda contra o Islã é uma propaganda que tem objetivos. Porque você não é capaz de voltar até antes dos ataques de 11 de setembro e dizer que os muçulmanos ensinam o terrorismo ou promovem o terrorismo. Isso por quê? Porque não tinham como defender essa propaganda. Quer dizer que aproveitaram de um incidente que ocorreu para fazer um julgamento generalizado para o Islã e para os muçulmanos. Devemos ter dois aspectos em consideração quando a gente fala do Islã. O primeiro aspecto é sabermos o que é o Islã, e o segundo aspecto é sabermos o que é ou o que são os muçulmanos. O Islã é uma coisa, os muçulmanos são outra coisa. E essas duas coisas são totalmente diferentes. E todos os intelectuais sabem de que não é possível assemelhar coisas diferentes. O Islã é algo e os muçulmanos são algo. E isso mostra de que essas pessoas até contrariaram os princípios intelectuais que existem de que não é possível juntar coisas opostas. Portanto, quando a gente fala do Islã, não está a falar dos muçulmanos, e quando a gente fala dos muçulmanos, não estamos a falar do Islã. Portanto, o Islã é algo infalível. É algo infalível, pois é a revelação divina, e a revelação divina não tem erros nem defeitos. E os muçulmanos provêm dos seres humanos. Cometem erros e por vezes também acertam. Portanto, a gente não vai olhar para esse lado que é o lado dos muçulmanos e julgar o Islã com base naquilo que a gente vê nos muçulmanos. Não há dúvida de que as boas qualidades que os muçulmanos têm é devido ao Islã. É devido ao Islã. E as más qualidades que os muçulmanos possam ter devido aos seus defeitos, isso não deve ser atribuído ao Islã. Da mesma forma como existem criminosos, por exemplo, em Moçambique, em Portugal, em Brasil, Angola, existem criminosos. Não é possível a gente julgar esses países com base nesse grupo específico de pessoas que são os criminosos. A gente vai dizer, ok,
a partir do momento que a gente sabe que em Moçambique tem criminosos, então vamos dizer que Moçambique é criminoso. Isso é algo que ninguém é capaz de dizer, pois é algo contrário àquilo que é o princípio do intelecto, que não podemos juntar coisas diferentes. Da mesma forma, a gente não vai julgar Portugal devido às suas pessoas. Vamos dizer que, por exemplo, já que em Portugal tem criminosos, então vamos dizer que Portugal é criminoso. Ou o mesmo também com Brasil, ou Angola, ou qualquer outro país. Portanto, se a gente não faz isso, não julga um país devido aos seus habitantes, então por que a gente vai julgar o Islã devido às ações de alguns muçulmanos? E que não são todos muçulmanos, é um grupo específico. Não há dúvida de que existem indivíduos que não compreenderam ou não compreendem o Islã da forma como foi revelado. Isso é uma realidade. E isso é algo que volta para eles próprios e não volta para o Islã. A má interpretação que algumas pessoas podem ter do Islã é algo que volta para eles, não é algo que volta para o Islã. Os muçulmanos são chamados de compreender o Islã da forma como foi revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e esse Islã pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam é um Islã equilibrado, é uma religião equilibrada, sem extremismo ou o oposto disso. Portanto, é uma religião balanceada. Portanto, aquele que não compreender o Islã e agir de acordo com os seus caprichos ou ignorância, as suas ações não podem ser atribuídas ao Islã. As pessoas que fomentam o terrorismo nos dias de hoje, de forma alguma, podem ser o princípio para ser julgado o Islã com base nas suas ações. Portanto, quando a gente fala sobre o terrorismo e o Islã, não há dúvida que é uma propaganda que tem objetivos maliciosos, que é manchar a imagem do belo Islã. Isso é algo que todo aquele que tem um mínimo de intelecto é capaz de perceber. Mas com a existência da mídia, as pessoas acabam esquecendo essa parte, que é não comparar entre os muçulmanos e o Islã. A mídia nos dias de hoje desempenha um papel bastante grande na divulgação dessa propaganda, que é atribuir o Islã ao terrorismo. Portanto, se você vai ver os ensinamentos do Islã pregados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, você não vai ver opressão, não vai ver criminalidade. Pelo contrário, os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam mudam a sociedade para o lado positivo, iluminam caminhos daqueles perdidos, salvam as pessoas das trevas. Estes são os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não existe terrorismo no Islã. Existem sim alguns muçulmanos que têm essas ideologias, e essas ideologias de forma alguma não representam o Islã. Portanto, é importante a gente ter bastante atenção quando a gente faz julgamento a duas coisas opostas. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.